Irmãos, tudo bem com vocês? Que o Senhor Jesus abençoe a vida de vocês grandemente. Nós vamos hoje mais um vídeo para o nosso canal Trombeta de Deus. Que o Senhor Jesus abençoe a vida de vocês grandemente. Hoje nós vamos falar sobre as duas testemunhas. Vai ser uma bênção, fique aí ligado. Deus vai revelar grandes coisas para vocês. É um assunto interessante, nós vamos entender quem são as duas testemunhas, são duas pessoas somente ou se é a igreja do Senhor. Nós vamos ver aqui nos textos. Então fica atento, pega a sua Bíblia, que nós vamos estudar a palavra do Senhor. Amém, meus irmãos? Então vai ser como é sempre. Eu vou para a tela e aí eu vou deixar de aparecer, mas o estudo vai ser uma bênção em nome de Jesus. Eu peço desculpa para os irmãos de ter demorado para postar alguns vídeos. Eu estou na fase final aqui na minha faculdade, então tá bem corrido, mas nós vamos mantendo aqui os estudos. Os irmãos tem outros vídeos já no canal, vão estudando, vai pegando a palavra e vai lendo aí, e vou postando vídeo sempre em nome de Jesus, e logo vou conseguir postar vídeo com mais frequência. Tá bom, meus irmãos? Então vamos lá para o estudo, em nome de Jesus. Meus irmãos, aqui está nosso mapinha de estudos, né? Glória a Deus por isso. Os irmãos devem estar aí achando diferente. Tá bem organizado, né? O que eu estava fazendo antes com a minha letra, estava um pouco complicado, né? Para os irmãos entenderem, eu creio. Minha letra é um pouco bagunçada, irmãos, mas glória a Deus pela vida da minha esposa. Ela está me ajudando com esses mapas. Ela está fazendo os mapas ali no PowerPoint, está ajudando muito, viu, irmãos? Então aí ficou bem organizado, melhor para os irmãos entenderem. Glória a Deus por isso. E como diz, né, irmãos, a gente, sem a nossa esposa não é nada. Eu agradeço pela vida da minha esposa todos os dias, ela me ajuda em todos os aspectos, irmão. Então, vamos lá para o nosso estudo. Como eu disse, nós vamos estudar aqui sobre as duas testemunhas. Antes de a gente entrar aqui no mapa, vamos dar uma olhada lá em Apocalipse 11, que aí a gente vai entender ali o contexto para a gente fazer as ligações das duas testemunhas. Tá bom? Então vamos lá em Apocalipse 11, versículo 1. Então vamos lá, irmãos, ó. Foi-me dado um caniço semelhante a uma vara, e também foi-me dito: dispõe-te e mede o santuário de Deus, e o seu altar, e os que nele adoram. Mas deixa a parte do ato exterior do santuário e não os meça, porque foi ele dado aos gentios. Por 42 meses, calcarão aos pés a cidade santa. Darei as minhas duas testemunhas que profetizem por 1260 dias, vestidas de pano de saco. São estas as duas oliveiras e os dois candeeiros que se acham em pé diante do Senhor da terra. Se alguém pretende causar-lhe dano, sai fogo da sua boca e devora os seus inimigos. Assim, alguém pretende causar-lhes dano, certamente deve morrer. Elas têm autoridades para fechar o céu, para que não chova durante os dias que profetizarem. Tem autoridade também sobre as águas, para convertê-las em sangue, bem como para ferir a terra com toda a sorte de flagelos, tantas vezes quantos quiserem. Quando tiverem então concluído o testemunho que devem dar, a besta que surge do abismo pelejará contra elas, e as vencerá, e matará. E o seu cadáver ficará estirado na praça da grande cidade que, espiritualmente, se chama Sodoma e Egito, onde também o seu Senhor foi crucificado. Então muitos dentre os povos, tribos, línguas e nações contemplam os cadáveres das duas testemunhas por 3 dias e meio, e não permitem que esses cadáveres sejam sepultados. Os que habitam sobre a terra se alegram por causa deles, realizarão festas e enviarão presentes uns aos outros. Quando esses dois profetas atormentarem Porquanto esses dois profetas atormentaram os que moram na terra. Mas, depois dos 3 dias e meio, um espírito de vida vindo da parte de Deus neles penetrou, e eles se ergueram sobre os pés, e aqueles que os viram sobreveio grande medo. E as duas testemunhas ouviram a voz vinda do céu, dizendo: Subi para aqui. E subiram ao céu numa nuvem, e os seus inimigos as contemplaram.
Naquela hora houve grande terremoto e ruiu-se a 10ª parte da cidade e morreram neste terremoto 7.000 pessoas, ao passo que outras ficaram sobremodo aterrorizadas e deram glória a Deus do céu. Passou o segundo ai, eis que sem demora vem o terceiro ai. Você vê aqui nesse texto, irmãos, são 3 divisões. Primeiro fala que foi dado a elas 1.260 dias, que são 3 anos e meio, se você fizer a conta aí, para elas dar as testemunhas, né, falar do Evangelho durante 3 anos e meio. Isso representa a primeira parte da tribulação, que são os primeiros 3 anos e meio. Porque nesse período as testemunhas que estarão cheias da unção, estarão cheias do Espírito, Deus vai ter derramado do seu Espírito sobre elas, elas vão estar testemunhando, elas não vão estar com medo. E Deus, ele vai estar a fim de confirmar a palavra das testemunhas. Porque você vê que quem quiser fazer mal para elas, vai sair fogo da boca delas. E isso não é fogo literal. Lá em Jeremias, se eu não me engano 3, eu não me engano se é 3 ou se é 5, mas em Jeremias fala que Deus ia fazer as palavras que saíam da boca de Jeremias como fogo, porque Israel estava desobedecendo ele. E é a mesma coisa aqui. As palavras de Deus na boca da testemunha vai ser como fogo. E eles também vão ter eles vão ter o poder de fazer não parar de chover. Isso já lembra do contexto de Elias. Eles vai derramar todo tipo de flagelo. Então você vê que quem toca as trombetas a igreja, e isso dá o contexto ali também do Egito, né? Porque aqueles flagelos caíam sobre o Egito e não atingia a igreja, não atingia ali no caso Israel. Então você vê que os contextos já apontam para Moisés e para Elias, porque as testemunhas vão estar cheias do Espírito Santo, com o Espírito de Moisés e de Elias, eles vão estar fazendo grandes sinais, e Deus vai estar confirmando que aquele momento ali é o momento do fim. As testemunhas vão estar cheias de Deus, elas não vão ter medo de morrer, elas vão estar falando, e elas vão fazer isso durante 3 anos e meio. Só que aí você vê a outra parte. Os outros 3 anos e meio, quando vai encerrar o testemunho delas, aí elas vão ser dadas para serem mortas. E ver que no início aqui fala que foi dado um caniço semelhante a uma vara para que ele medisse o santuário, mas falou, não mede o ato exterior, ou seja, o corpo, porque ele foi dado para ser pisado. Então, depois que acaba os 3 anos e meio primeiros, as nações vão estar iradas contra a igreja. A besta que sobe do abismo, né, o anticristo, ele que é o falso profeta, ele vai estar irado, porque tudo que as testemunhas falavam acontecia, vai estar sendo derramado trombetas sobre a terra, né? As trombetas vão ser trocadas e vai estar sendo destruída partes da terra, né? E aí você vai ver que vai começar a perseguição sobre as testemunhas, que é a igreja do Senhor. E aí eles vão começar a morrer. Veja que vai ser como se fosse no início da igreja, irmãos, porque você vê que quando Jesus ele se ascendeu aos céus, a igreja foi derramado o Espírito Santo sobre a igreja, e eles pregavam, e você vê que houve grandes perseguições, os apóstolos mesmo morreram de formas terríveis. Isso vai acontecer de novo com a igreja, ela não vai ter medo de morrer. Já tem alguns irmãos, você vê que sofrem perseguições em alguns países do Oriente Médio, e eles não têm medo. Por que eles não têm medo? Porque eles estão com o Espírito do Senhor neles, e isso vai ser derramado sobre toda a igreja. E a igreja vai estar viva, porque nós temos que estar preparados ou para morrer por Cristo, ou para ser levado para o deserto, porque lá também seremos provados por Cristo. Não será tranquilo, vai para o deserto, ou de boa, não. Deus vai provar os corações lá. E isso, irmãos, nós só conseguiremos vencer com o Espírito Santo em nós, o Espírito de Deus em nós, e nós vamos estar cheios dele, vamos estar conhecendo a palavra, vai estar sendo dissipada toda a heresia, a palavra verdadeira vai estar sendo pregada, Deus vai estar levantando milhares e milhares de pessoas com a palavra verdadeira, não com o evangelho que o inimigo colocou, né, doutrinas de demônio, como disse o apóstolo Paulo, no meio da igreja para enganar os cristãos. Não.
aquelas duas oliveiras que estão em pé diante do Senhor, elas vão estar vertendo azeite de ouro, ou seja, a palavra pura, o Espírito de Deus sendo derramado e as pessoas conhecendo o verdadeiro evangelho, a verdadeira palavra e conhecendo o que vai acontecer no final. Então essas testemunhas vão morrer, mas depois que passa também os 3 anos e meio, elas vão ressuscitar, aqui está falando, na frente de todo mundo, porque elas vão ficar mortas na frente de todo mundo. Aqui fala que não vai ser permitido sepultar, porque estavam com tanta ira, né, o anticristo, as nações, que vai matar as testemunhas e vai deixar em praça pública. Não sei exatamente como seria isso, né, porque imagina o fedor, o tanto de ossos, mas o que acontece quando a pessoa morre, é isso, ela morre, fica lá, os ossos secam, dá mais 3 anos e meio, né, irmãos? Então eles vão, e as pessoas vão estar vendo. Como que as pessoas vão estar vendo? Fala que as nações, todas as nações vão estar vendo, por meio da tecnologia, tem câmeras para tudo quanto é lado, e eles vão se alegrar com isso, mas vai chegar no final que essas testemunhas vão ressuscitar. E quem estiver vivo também, se vê que vai ter, no final elas ouvem a voz que chama para elas, vem para cá, né, nos ares, e aí, ou seja, teve terremoto, 7.000 pessoas morreram, ou seja, ali é o momento da volta de Cristo, porque quando ele volta, essas testemunhas que morreram em nome dele vão ressuscitar, os que estão vivos vão ser arrebatados e transformados juntos, todos serão arrebatados, e nesse momento fala no 6º selo, em Mateus 24, Jesus fala que o céu vai se abalar, vai se enrolar como pergaminho, o sol vai perder a sua claridade, a lua, ou seja, vai ter grandes terremotos. Esse é o momento da volta do Senhor que está falando aqui, ou seja, é o 3º momento que as testemunhas elas ressuscitam na frente de todos, fala que eles vão ficar temerosos, que vão ver elas sendo ressuscitadas, e aí você vê elas se ascendendo para, né, com Jesus Cristo, para que aí venha estabelecer o reino do Senhor. Então, irmãos, você vê que as testemunhas têm todo esse contexto. E as testemunhas nós vamos ver aqui que é o povo de Deus como um todo. Entendeu, meus irmãos? E as duas testemunhas sendo o povo de Deus como um todo, você vê que isso representa o quê? O corpo, a igreja, porque você vê, tudo que acontece com Cristo acontece com nós, porque Cristo ele é o cabeça e a igreja é o corpo. Então, Cristo padeceu, Cristo sofreu, nós também vamos sofrer. A palavra deixa isso claro. E as duas testemunhas, como nós vimos, elas apontam para Moisés e para Elias. E cada um dentro do seu contexto. Você vê o que eu deixei 2 chamas aqui maiores, ó, você pode ver aqui que tem 2 chamas maiores, aqui e aqui. Porque essas representam a igreja de Esmina e de Filadélfia. As 2 igrejas que não receberam repreensão. Elas são as igrejas que Deus não repreendeu. E você vê que isso alinha com a visão de Zacarias 4, que tinha 2 oliveiras, e essas 2 oliveiras estavam diante do castiçal, né? E elas tinha 2 raminhos que vertiam azeite ali de 2 tubos daqueles castiçal, que representa aí, agora em Apocalipse mostra que representava Esmina e Filadélfia. E você vê que esse azeite, ele é derramado nessas igrejas, mas ela vai para todos os outros, através desses 2 tubinhos, vai para os outros, porque esse castiçal, ele era uma peça só, ele era interligado, os seus candelabros eram interligados uns aos outros. E você vê que representa, lembra que a gente leu lá na aula anterior, Isaías 11, que fala que os 7 Espíritos do Senhor, ele estava sobre Cristo e vai estar sobre a igreja, que é o Espírito de conhecimento, de conselho, o Espírito do Senhor, o Espírito de sabedoria, o Espírito de inteligência, fortaleza e temor do Senhor. Essas são as 7 manifestações do Espírito que vai estar plena sobre a igreja, vigorando, ela vai estar sendo derramada fortemente, a igreja vai estar firme. Então vamos dar uma olhada rapidinho lá em Esmirna, só um pedacinho dela, e Filadélfia, para você ver. Apocalipse, capítulo 2, versículo 10. Então olha só o que está falando aqui para a igreja de Esmina. Vou ler só um pedacinho porque vai dar para entender. Olha só o que Jesus falou para eles, ó, no versículo 10. Não temas as coisas que tens de sofrer. Eis que o diabo está para lançar em prisão alguns dentre vós, para ser dispostos à prova, e tereis tribulação de 10 dias. Ser fiel até a morte, e dar-te-ei a coroa da vida. Então você vê aqui que fala que primeiro eles vão ter tribulação de 10 dias. Nós vamos estudar isso separado, isso tem ligação com as festas.
Porque os irmãos lembram quando a gente estudou as festas que quando chegava a festa das trombetas, que era no dia 1 do mês 7, eles tocavam 7 trombetas até o dia 10. E aí no dia 10 era o dia da expiação. Então você vê que do dia 1 até o dia 10 são 10 dias. Então aqui tem essa ligação, que eles vão sofrer tribulação durante 10 dias. Só que também tem ligação que durante esses 10 dias estão tocando trombeta. Então você vê que tem um paralelo, porque realmente é a igreja que toca a trombeta. Então eles vão estudar a parte, com os textos tudo certinho. Só que fala, ó, ser fiel até a morte e dar-te a coroa da vida. Ou seja, eles vão sofrer a morte, vão padecer, vão ser perseguidos. Essa parcela da igreja vai estar sendo perseguida. Só que, em contrapartida, em Filadélfia, não tem essa predição que eles vão ser mortos. Vamos dar uma olhada, acho que é 3, versículo 10. Olha só. Isso mesmo, a quinta igreja a la sexta Filadélfia, versículo 10. Olha só. Porque guardastes a palavra da minha perseverança, e também eu te guardarei da hora da provação, que há de vir sobre o mundo inteiro, para experimentar os que habitam sobre a terra. Vem sem demora, conserva o que tens, para que ninguém tome a sua coroa. Você viu que fala que, como eles guardaram a palavra da perseverança, ou seja, eles foram firmes, eles vão ser livrados da aprovação. Entendeu, irmãos? Ou seja, eles vão ser tirados lá em Apocalipse 12, fala da mulher que vai para o deserto, que o dragão tenta pegar ela, né? Ele solta, ele tenta pegar ela e a terra abre a boca e engole a água, né? Isso também tem ligação com o contexto do Egito e tudo. E a terra salva a mulher. E a mulher vai para o deserto. O dragão fica furioso e volta e vai perseguir o restante da sua descendência. Ou seja, ali teve essa separação. A mulher que vai para o deserto para ser provada, ela vai ser ali tratada, né, por Deus. E só que tem o restante da sua descendência que vai ser perseguida pelo dragão, que é o inimigo. Então você vê que tem essa separação. E aqui nas igrejas, que as 7 igrejas, irmãos, é a plenitude que Deus falou aqui para as 7 igrejas, está falando para o povo dele. Só que está em porções. Deus usou o contexto dessas 7 igrejas para falar coisas que elas estavam vivendo, mas que estava levando uma tipologia para o fim. Então, você vê que dentro das 7 igrejas, você tem essas duas parcelas que vão padecer a perseguição e inclusive a morte, e vai ter aqueles que vão estar fugindo para o deserto e eles vão ser tratados por Deus lá. Entendeu, irmãos? Então você vê essas duas pontas aqui dentro dessas duas igrejas. E essa divisão, nós vamos entender elas, porque olha só, aqui em Apocalipse 13, versículo 7, mostra a parte que morre. Olha só o que fala aqui, ó. Aqui está falando do contexto da besta, né, que surge. Você pode ler o contexto todo depois, Apocalipse 13. Mas olha só o que fala aqui no versículo 7. Foi-lhe dado também que pelejasse contra os santos e os vencesse. Está falando lá em Daniel também, irmãos, se não me engano, capítulo 7. Deu-lhes ainda autoridade sobre cada tribo, povo, língua e nação. E adorá-la-ão todos os que habitam sobre a terra, aqueles cujos nomes não foram escritos no livro da vida do Cordeiro, que foi morto desde a fundação do mundo. Ou seja, você viu que foi dado o poder para essa besta, para que ela matasse os santos. Ou seja, conforme Daniel já tinha falado, aí em Apocalipse 11 falou que ia dar as testemunhas para morrer no final. Foi tipificado na igreja, e aqui está falando que foi dada essa autoridade para a besta, para que ela matasse as nações da terra. E essas nações cristãs, lógico, aqueles que têm o nome escrito no livro, esses vão ser perseguidos, porque os que não têm o nome escrito no livro, esses já são os perdidos, os que vão receber a marca da besta, né? A maioria deles, não são todos que vão restar nações, mas a maioria aí, aqueles que vão estar trabalhando com o anticristo, todos esses recebem a marca da besta, e uma grande parcela das nações vai receber essa marca, e o povo de Deus vai ser perseguido nesse contexto, e morto também. Então, entendendo esse contexto dos que morreram, nós vamos entender também o contexto dos que não morrem. Lembra que esses são representados por Elias. Por quê? Por Elias. Elias ele foi arrebatado aos céus em fogo, né? Porque ele representa essa parcela que vai estar vivo, como Paulo diz que... Lembra que Paulo fala que nem todos dormiremos, mas todos seremos arrebatados?
os que são vivos não vão preceder os que estão mortos, mas os que estão mortos vão ressuscitar primeiro e todos vão ser o corpo glorificado juntos e arrebatados juntamente para com Cristo. Paulo fala isso. E Elias tipifica esses que vão ficar vivos. Nós vamos dar uma olhada em Ezequiel, capítulo 20, versículo 33 ao 38, para a gente dar uma entendida. Vamos dar uma olhada, ó. Olha só. Tão certo como eu vivo, diz o Senhor Deus, com mão poderosa, com braço estendido e derramado furor, hei de reinar sobre vós. Tirar-vos-ei dentre os povos e vos congregarei das terras nas quais andais espalhados, com mão forte, com braço estendido e derramado furor. Levar-vos-ei ao deserto dos povos e ali entrarei em juízo convosco face a face. Você vê que aqui representa os que estão vivos e esses que são vivos, que eles não vão estar sofrendo perseguição, representa os que vão para o deserto. E você vê que aqui é onde Deus vai entrar em juízo. Ele vai provar os corações face a face. Você vai deixar esse sistema do mundo e vai viver num momento difícil, onde Deus vai tratar com você o seu caráter. Vai separar ali os verdadeiros cristãos dos falsos cristãos. Então ali Deus vai entrar em juízo. Ele falou aqui, ó, como entrei em juízo com vossos pais no deserto, na terra do Egito. Viu como tem ligação? Assim entrarei em juízo convosco, diz o Senhor. Far-vos-ei passar debaixo do meu cajado e vos sujeitarei à disciplina da aliança. Olha só o que Deus vai fazer. Separarei dentre vós os rebeldes e os que transgridem contra mim. E Deus vai fazer a separação. Da terra das suas moradas eu os farei sair, mas não entrarão na terra de Israel, e sabereis que eu sou o Senhor. Ou seja, aqueles que ele separar não vão entrar para o reino de Cristo, porque ali Deus vai tratar o caráter. Vai ser momentos difíceis também no deserto, que Deus vai estar te provando para ver se a sua fé é verdadeira. E aí vai separar, que aqueles não vão, vai ter aqueles que não vão aguentar, não são cristãos verdadeiros, não estão buscando ao Senhor pelo que ele é, mas sim pelo que ele pode dar. Então você vê que nesse contexto, esses que estão no deserto, vai ter também os que são reprovados no reino do Senhor. Mas aí os que são aprovados, eles vão estar vivos, as testemunhas que morreram vão ressuscitar, todos vão ter o corpo transformado e vão me encontrar com o Senhor Jesus nos ares. Isso será maravilhoso, irmãos. Isso é maravilhoso. Agora nós vamos dar uma olhada lá em Mateus 17, no versículo 1 ao 8, lá fala aquele monte da transfiguração que muitos irmãos não sabem nem explicar por que aconteceu, por que Jesus transfigurou, apareceu Moisés e Elias na frente de Jesus, por que aquilo aconteceu. Então nós vamos dar uma olhada lá agora para que a gente tenha um entendimento. Então vamos lá, Mateus 17, versículo 1 ao 8. Temos aqui, ó, Mateus 17, 1. 6 dias depois, tomou Jesus consigo a Pedro e aos irmãos Tiago e João e os levou em particular a um alto monte, né? E foi transfigurado diante deles. O seu rosto resplandecia como o sol, e as suas vestes tornaram-se brancas como a luz. E eis que lhes apareceram Moisés e Elias, falando com ele. Então disse Pedro a Jesus: Senhor, bom é estarmos aqui. Se queres, farei aqui 3 tendas. Uma será tua, outra para Moisés e outra para Elias. Falava ele ainda quando uma nuvem luminosa os envolveu, e eis vindo a nuvem uma voz que dizia: Este é o meu filho amado, em quem me comprazo. A ele ouvi. Ouvindo-os, os discípulos caíram de bustos, tomando-o de grande medo. Aproximando-se deles, tocou-lhes Jesus, dizendo: Erguei-vos, não temais. Então, levantando os olhos, ninguém a mais viram senão Jesus. E descendo eles do monte, ordenou-lhe Jesus: A ninguém conteis a visão, até que o Filho do Homem ressuscite dentre os mortos. Mas os discípulos o interrogaram: Por que dizem, pois, os escribas ser necessário que Elias venha primeiro? Então Jesus respondeu: De fato, Elias virá e restaurará todas as coisas. Eu, porém, vos declaro que Elias já veio e não o reconheceram, antes fizeram com ele tudo quanto quiseram. Assim também o Filho do Homem há de padecer nas mãos dele. Então os discípulos entenderam que ele falava de João Batista. Então você vê Jesus ligando aqui a pergunta dos discípulos, Elias a João Batista, só que também tem a ligação de Elias para o final, né? Você vê que então a profecia que João Batista viria
ela é cumprida em duas partes. Ela cumpre primeiro ali, precedendo o Senhor Jesus, que João Batista veio com o espírito de Elias, e depois a igreja também vem com o espírito de Elias. E você vê que nesse contexto, Jesus ele fica transfigurado, ou seja, ele mostra parte da sua glória, ele tem, né, aquela transfiguração, e aparece de frente dele Moisés e Elias. E você não tem o contexto disso, daquilo, o que está acontecendo, você não sabe exatamente como explicar esse texto, né? Muita gente tem dificuldade de explicar ele. Então nós vamos dar uma olhada em Zacarias, olha só, fica o contexto. Então Jesus e Moisés e Elias de pé diante dele, né? Vamos dar uma olhada então em Zacarias capítulo 4, olha só. Veja, presta bem atenção nesse texto, hein, ó. Tornou o anjo que falava comigo e me despertou, como a um homem que é despertado do seu sono. E me perguntou: que vês? Respondi: olho, e eis um candelabro todo de ouro e um vaso de azeite em cima das suas 7 lâmpadas e 7 tubos, um para cada uma das suas lâmpadas, que estão em cima do candelabro. Junto a este 2 oliveiras, uma à direita do vaso de azeite e outra à esquerda. Então perguntei ao anjo que falava comigo: meu senhor, que é isto? Respondeu-me o anjo que falava comigo: não sabe o que é isto? Respondi: não, meu senhor. Aí vamos pular aqui, ó, versículo 11, eu acho. Aí vamos lá, ó. Então ele viu ali, Zacarias viu uma menorá, né, com seus 7 candelabros de fogo, com um vasinho em cima e 2 oliveiras, uma do lado da outra. Essa foi a visão que Zacarias teve, e ele não entendeu. Ele perguntou para o anjo. Aí olha só o que ele fez aqui no versículo 11. Prossegui-lhe e perguntei: que são as 2 oliveiras à direita e à esquerda do candelabro? Ele ficou encabulado com aquilo, né? Aí, tornando a falar-lhe, perguntei: que são esses 2 raminhos de oliveira que estão junto aos 2 tubos de ouro que vertem de si azeite dourado, ou azeite de ouro? Lembra? Então ele viu 2 oliveiras, e dessas oliveiras saía 2 raminhos. Um dava no tubinho e outro em outro tubinho, 2 tubinhos. Aí lembra que isso já dá direto lá nas 2 igrejas que não teve repreensão, Esminas e Filadélfia? Já deu a ligação. Aí, no 13, ó, ele me respondeu: não sabes o que é isto? Eu disse: não, meu senhor. Então ele disse: são os 2 ungidos que assistem junto do Senhor de toda a terra. Ou seja, então o que eram aquelas 2 oliveiras e os 2 raminhos diante dos 2 candelabros? Os 2 ungidos diante do Senhor. Agora, qual é essa representação? Olha aqui que legal. Apocalipse 11... Lembra que nós já lemos no início, mas eu vou lá só para a gente ver. Olha só aqui em Apocalipse 11, acho que é o versículo 4. Olha só. Então, 4, ó. Vamos pegar o 13 aqui, ó. Darei as minhas 2 testemunhas que profetizem durante 1260 dias vestidos de pano de saco. São essas quem? As 2 testemunhas. As 2 oliveiras e os 2 candeeiros que se acham em pé diante do Senhor de toda a terra. Então agora você entendeu, Mateus capítulo 17, que aquilo era uma tipificação das 2 testemunhas diante do Senhor de toda a terra. E essas testemunhas hoje, nós somos as testemunhas do Senhor aqui na terra. Lá em Atos fala que vós sereis minhas testemunhas. Que Jesus falou ali em Atos 1, se eu não me engano, antes de subir ao céu. Então, ou seja, irmãos, aquela visão que os discípulos teve da transfiguração de Cristo era uma tipologia de Moisés e Elias, né, da unção deles sobre a igreja, e a igreja está diante do Senhor. E aqui em Apocalipse 11, lá em Zacarias, dá esse contexto para você ter esse entendimento. Então, irmãos, as 2 testemunhas, elas são a totalidade do povo de Deus. Por isso que você não pode separar isso, achar, quando você não entende a palavra, não estuda, não tenta compreender o que a Bíblia está querendo dizer, o que você faz? Você fica achando que as 2 testemunhas é literal, põe tudo literal, é literalmente 2 homens que cospem fogo, né, que sai fogo pela boca, que estão lá e depois só os 2 vão morrer e vão ficar em praça pública. Não, irmãos, a Bíblia não está falando isso. Quando você vai estudar, você compreende que está falando do povo de Deus, de todo o povo do Senhor, entendeu? Então,
você tem que ter isso na sua mente. Então deu para entender aqui a transfiguração, você viu aqui que no nosso mapa mental dá para você entender que tem as duas testemunhas vão ter o espírito de Moisés e Elias sobre elas vão fazer. Então você tem que remeter aí ao contexto do Egito, o contexto de Acabe, né, que morreu, aqueles profetas, sabe? Tem que ter todo esse contexto na sua cabeça para você entender quem é os gentios, quem é as duas testemunhas. Tá bom, meus irmãos? Então, você tem aqui, então, as 7 igrejas que vão ser aí edificadas pelos 2 tubinhos, Esminas e Filadélfia. O azeite de ouro vai verter por esses 2 que não tiveram repreensão. E essa é uma representação de toda a igreja, de toda, não é de um pedacinho da igreja, ou não, as 2 testemunhas é a totalidade da igreja. Vamos dar uma olhada para você ver em 1 Coríntios 12:12, para a gente dar uma entendida nisso, na questão da união da igreja, que as 2 testemunhas da igreja. Então vamos dar uma olhada lá. Aqui, irmão, ó, versículo 12. Porque, assim como o corpo é um e tem muitos membros, e todos os membros, sendo muitos, constituem um só corpo, assim também com respeito a Cristo. Pois em um só Espírito todos nós fomos batizados em um corpo, quer judeus, quer gregos, quer escravos, quer livres, e a todos nós foi dado beber de um só Espírito. Então você viu que aqui, o que acontece? Cristo, a igreja, é tudo um só, é um corpo só. Cristo é o cabeça e nós somos corpo. Então você concorda que, tipo, é tudo um. Quando Cristo representa lá na menorá as 7 igrejas ali, naqueles 7 candelabros, ele está representando a igreja todas, não só aquelas 7 igrejas. As 2 testemunhas estão na igreja toda. E olha só, para você ver, Oséias, capítulo 1, também fala disso. E é maravilhoso Oséias. Lê Oséias, irmãos, eu indico, porque ele fala das 2 casas de Israel. É maravilhoso você entender o profeta Oséias. Ó, acho que é no finalzinho aqui, ó. Quer ver? Olha só. Versículo 9. Disse o Senhor a Oséias: põe-lhe o nome de não meu povo, porque vós não sois meu povo, nem eu serei vossos Deus. Todavia, o número dos filhos de Israel será como a areia do mar, que se não pode medir nem contar. E acontecerá que, no lugar onde lhe dizia: vós não sois meu povo, lhes dirá: vós sois filhos do Deus vivo. Os filhos de Judá e os filhos de Israel se congregarão e constituirão sobre si uma só cabeça e subirão da terra, porque grande será o dia de Israel. Ou seja, irmão, o que vai acontecer? Lembra da parábola do grão de trigo? Que se ele não for plantado, ele fica sozinho. É mais ou menos essa a ideia. Cristo, ele é o cabeça, ele morreu primeiro, mas depois nós vamos também morrer com ele e ressuscitar. Então nós vamos nascer, mas constitui só um cabeça sobre nós. E esse cabeça é Cristo. Por isso que fala aqui, ó, que os filhos de Israel e de Judá, seja as 2 casas, constituirão sobre si uma só cabeça e subirão da terra, ou seja, como se estivesse nascendo, porque Cristo, ele morreu, então com ele agora ele nasce muitos trigos, né? Então, irmãos, essa é a tipologia e tem muitos mais textos. Vai lá no estudo das 2 casas de Israel, que nós temos no canal, que você vai entender um pouco melhor isso. Mas as testemunhas, elas são a totalidade do povo de Deus. Não é só simplesmente 2 homens que vão testemunhar do Senhor, porque a igreja vai estar aqui para testemunhar. Deus vai derramar do seu Espírito e a igreja vai dar testemunho do nosso Senhor. E vai ser confirmado pelo Senhor, cumprindo tudo que a igreja falar, sabe? Vai estar sendo derramadas as trombetas, não vai estar chovendo, sabe? As nações vão ficar enfurecidas com as testemunhas do Senhor devido aos prejuízos que vai estar acontecendo na terra. Então, irmãos, nós temos que estar firmes no Senhor, porque às vezes a gente fica preocupado agora, mas como que vai ser? Como que eu vou fazer? Irmãos, não se preocupe, porque
lembra da questão da dependência? A nossa dependência, ela tem que ser do Senhor. Assim como Deus cuida dos passarinhos, cuida dos lírios do campo, Ele vai cuidar de nós. Ele não livrou o povo de Israel do contexto, lá no contexto do Egito, quando Ele derramou aquelas 10 pragas sobre o povo do Egito. Ele não tirou Israel primeiro para depois derramar as pragas. O povo estava no Egito, dentro do país, e as pragas, aquela destruição que Deus derramou ali sobre o povo do Egito, inclusive morrendo todos os primogênitos deles, não atingiu o povo de Israel, porque Deus guardou eles. E o poder de Deus não mudou. O poder de Deus é o mesmo. E Ele tem poder para nos livrar, e Ele vai nos livrar da ira dele, que vai ser derramada com as 7 taças na tribulação. Nós vamos estar aqui, vamos estar testemunhando, morrendo, outros sendo provados no deserto, a terra sofrendo um monte de desastres. Mas o Senhor vai livrar. A ira do Senhor não pega na igreja, porque Ele nos livra da ira vindoura. A grande tribulação em si não é a ira de Deus são as 7 taças que vão ser derramadas sobre a terra, e que é para castigar os ímpios, castigar os que são injustos. E isso não vai pegar na igreja, porque o nosso Deus é poderoso para nos livrar, irmãos. E por isso que nós servimos a Ele, porque Ele é um Deus maravilhoso, um Deus que tem poder de livrar o seu povo, mesmo no contexto de tribulação, no contexto de perseguição, no contexto de prova no deserto. Então, irmãos, não se preocupe do que você vai fazer. O Espírito Santo que vai ser derramado profundamente, vai ter o segundo cumprimento de Joel 2, vai ter um segundo derramado Espírito. O Espírito de Deus que já está em nós e que vai estar ainda mais forte, porque nós vamos estar buscando mais ao Senhor, vamos estar acordados, não vamos estar dormindo. O Senhor vai ter despertado o seu povo através desses dois tubinhos, esses 2 candelabros, que é Esmirna e Filadélfia, são a parte do povo de Deus que vai estar acordado. Lembra da parábola das 10 virgens? As 10 dormiram, mas alguém gritou que o noivo estava vindo, né? Ouviu-se um grito à meia-noite: eis aí vem o noivo. Esse que grita é essa igreja que vai estar acordada e vai estar acordando o resto do corpo do Senhor. E o Espírito do Senhor vai envolver a igreja vai saber o que fazer. O Senhor vai direcionar a igreja. Nós vamos estar movimentados pelo Espírito, não com a nossa força, porque nós não temos força enquanto ser humano. Mas o Espírito do Senhor nos reveste todo o poder. Nós vamos estar revestidos com a armadura de Deus. E isso vai ser maravilhoso, irmãos. No próximo estudo, nós vamos dar um zoom aqui nas 2 testemunhas, para nós entendermos como que ela vai ressuscitar, tá bom? Nós vamos usar Ezequiel 37 e alguns outros textos. Vai ser muito bom para a gente entender. Espero que os irmãos tenham entendido aqui essa questão das 2 testemunhas, que os irmãos tenham em mente que é a igreja no total que são as testemunhas do Senhor, né? E para que os irmãos tenham o entendimento correto e estejam preparados, irmãos. Como eu disse, a gente tem que estar preparado, porque o Senhor vai cuidar de nós. Não precisamos estar temerosos, com medos ou atônitos. A palavra do Senhor fala que vai ser dessa forma, e vai ser assim, não vai ser de outra forma. No final, sempre é a verdade que prevalece, e a verdade é a palavra do Senhor. Meus irmãos, que Deus abençoe vocês grandemente. Até o próximo estudo. Se você não se inscreveu no canal, se aqui está abençoando a sua vida, você está conseguindo aprender a palavra do Senhor, divulga o canal, compartilha com seus amigos, se inscreva aí no canal, ativa o sininho, ajude o Evangelho do Senhor a chegar até os confins da terra. Deus tem levantado muitas pessoas para falar a palavra verdadeira, e isso vai acontecer com mais frequência, porque a palavra do Senhor tem que ser pregada da forma correta, não com heresias, com doutrinas de homens, porque o Senhor ele está interessado agora. Nós estamos caminhando para o fim, né? Nós temos alguns anos ainda aí, algumas coisas para se cumprir, mas o Senhor ele está interessado em fazer com que a sua igreja conheça o Evangelho verdadeiro, o Evangelho pleno, que realmente seja vertido azeite de ouro. Então, se inscreva aí em nome de Jesus, compartilha, e que o Senhor Jesus abençoe vocês, tá bom? Fique na paz do Senhor.